Fala, meus amigos, aqui é Felipe Pereira falando aos vossos corações. Como vocês podem ver, eu sou meio aleatório, eu faço vídeo em qualquer lugar e não tô nem aí. E hoje eu quero falar dessa história aqui, ó. A Menina que Roubava Livros, de Marcus Zuzaki. Meus amigos, eu já vou dizer de antemão que essa história, ela é muito linda. E o trabalho de diagramação que a editora Intriseca fez aqui é maravilhoso também. Uma coisa que me chamou muita atenção desse escritor, que até então eu nunca tinha nem ouvido falar dele, foi que os livros dele têm um toque de poesia. Um tempero adicional para a história. Isso dá um sabor a mais. E quando o escritor sabe usar esse tempero, fica realmente maravilhosa a história. E o Marcos, ele escreveu essa história sem nem tirar e nem pôr, ficou na medida certa, uma história perfeita para ler. E o leitor, ao pegar esse livro, eu aconselho a ler com calma, com paciência. São 478 páginas de história, mais ali as páginas de agradecimentos, certo? Mas é um livro que você tem que ler com calma, você tem que saborear ele. Ele não é uma história apressada que vai correndo assim, sabe? É uma história mais lenta, você para, você reflete. É uma história reflexiva. E exatamente por ele ter esse toque de poesia, acaba se tornando algo profundo, sabe? Algo que mexe com a gente. Ele usa muitas metáforas. Para começar, a metáfora já está na narradora da história. Quem é que narra a história? A morte, a própria morte narra a história. A morte conta sobre a vida na perspectiva da Liesel Meminger. Acho que é assim que pronuncia, porque eu não sou alemão e eu vou errar um monte de nome aqui. Não sou alemão. A morte então vai contar a partir do momento em que essa menina está sendo levada com o irmão dela para a rua Himmel, na cidade de Moulton. E só que no trajeto de trem, o irmão desta menina, ele infelizmente falece por causa do frio, por causa das condições que ele está sendo levada. Eles estão sendo levados para a rua Himmel, de número 33. E a mãe dessa menina, ela está sendo procurada, porque como a história vai dizer em alguns momentos, por ela ser comunista. E todo mundo sabe que a Alemanha de 1939, aquela mesmo que teve Hitler, não gostavam de comunista. Para falar a verdade, Hitler não gostava de nada, acho que nem dele mesmo ele se gostava. E o que eu achei interessante nessa história, diferente de muitas histórias de guerra que eu já li, é que ela fala não só de fora, de quem está de fora, por exemplo, do sofrimento dos aliados, dos soldados que era mandado, dos judeus que sofreram nos campos de concentrações. Todas as histórias de guerra que eu já li, tinha muito disso. Essa história, ela vai falar do próprio povo alemão sofrendo nas mãos de Hitler, sofrendo com a guerra. Então a história vai se passar no ponto de vista dessa menininha, a menina que roubava livros. E nessa rua Himmel, ela conhece o seu melhor amigo Rudin. E eles jogam bola, eles aprontam deveras travessuras de criança, né? Em plena Alemanha nazista. Então a história ela vai se desenrolando nisso, na amizade de Liesel com Rudy, sempre narrado pela morte. A morte é uma narradora onisciente. Quem não sabe, um narrador onisciente é aquele narrador, o cachorro que late, pelo amor de Deus. Cachorro quer participar do vídeo também. Enfim, o narrador onisciente é aquele narrador que ele está presente na história, ele está narrando a história, só que ele não é vamos dizer assim, o personagem principal. Ele sabe tudo que está acontecendo, quebra a quarta parede, fala com o leitor e assim vai. Então a história, voltando, ela vai se desenvolver com Liesel e Rudy, que são os dois melhores amigos, né? E vai mostrando os personagens. Os pais adotivos de Liesel, que é o Hans e a Rosa Huberman, que é onde Liesel é deixada, assim que a mãe dela, pelo que a história dá para entender, a mãe dela foi presa ou até mesmo morta pelos alemães nazistas. E ela cresce lá. E essa história já começa a ser impactante desde o começo, porque o irmão da Liesel morre. É algo extremamente triste já. A gente já tem já vem impactado com o começo dessa história. E outra coisa, a Liesel já começa a sua trajetória de roubadora de livro no velório do irmão.
que o coveiro deixa cair o livro lá do manual do coveiro e ela já pega aquele coveiro. Em vários momentos da história também, nós vamos vendo as amizades crescentes e a dor do povo alemão sofrendo nas garras do nazismo. Até mesmo porque tem um momento na história em que Liesel, a família de Liesel, eles escondem um judeu dentro do porão deles, a família adotiva ali de Liesel. Então mostra ali a amizade que cresce entre a menina que roubava livros e o judeu. O judeu escreve para ela nas paredes. Ele, assim como ela, também teve perdas. E eles, juntos, eles vão refletindo sobre a vida, sobre a história deles. Então, eu achei realmente maravilhoso você conhecer a história do povo alemão na Segunda Guerra Nazista. Na Segunda Guerra Mundial, no domínio dos nazistas, que não foi só os que estavam de fora que sofreram pelas atrocidades de Hitler, foram também os que estavam dentro do próprio país. E Max, que é o judeu que está no porão da casa de Liesel, ele também é alemão, ele nasceu na Alemanha. Em alguns momentos a história fala que ele foi rejeitado pela sua própria pátria, por ele ser judeu. Então essa história ela é muito marcante por causa disso, que mostra o quanto a guerra destrói a todos. A guerra não afeta só um lado ou outro, afeta todo mundo. Isso é algo profundo de você ler, de você refletir, de você parar para pensar que um ódio de uma pessoa, que Max fala, que é o judeu, ele fala em alguns momentos que o que Hitler tinha, quando ele escreve uma história para Liesel, o que Hitler tinha era só as palavras, e as palavras dele fez uma nação toda se curvar à sua vontade. E isso destruiu muitas famílias, destruiu muitos lares. E a história, ela termina com um ponto muito triste de se ver. É algo triste o final dela. O que Marcos aborda ali, o escritor aborda, é algo realmente marcante e tocante. Então, quando for ler essa história, desfruta bem dela, lê ela com calma. Ela é realmente uma história maravilhosa de se ler. Então é isso aí, galerinha. Espero que tenham gostado dessa resenha. Eu gosto mais de dar o meu ponto de vista, porque eu não gosto de estragar muito a leitura da pessoa que está do outro lado, que vai ler. Então por isso que meus vídeos é mais dando só o ponto de vista, falando o que eu achei ou não da história. Leia você e veja com seus próprios olhos essa história magnífica que Marcos escreveu. É isso aí, meus amigos. Até o próximo vídeo. Tchau!